Graça, misericórdia e paz. Amém. Da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro do profeta Joel, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Joel 2, do 23 ao 27. Joel, capítulo 2, do versículo 23 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito a Tua palavra, Senhor, vem trazer uma palavra de ânimo e de esperança ao Teu povo abatido e desolado. Que não saiamos daqui do mesmo modo, Senhor, mas os nossos corações saiam plenos de esperança da Tua provisão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs e todos aqueles que nos ouvem, a gente está vivendo um tempo de muita assolação. São tragédias naturais, são coisas que têm acontecido, enfermidades graves sem cura têm assolado a terra inteira. E a gente tem ansiado por uma intervenção poderosa de Deus. O profeta Joel é chamado de profeta pentecostal, pois além de trazer uma palavra de esperança para um Israel na época assolado e abatido, ele ainda traz a promessa de um derramamento do Espírito sobre todos os cristãos, sobre todos os crentes, não só daqueles dias, mas de todas as épocas. E ele fala com vistas aos últimos dias, os dias que antecedem a vinda do Senhor. O profeta, a profecia de Joel como um todo é chamada de grande sermão da esperança, e o texto lido trata da restituição que Deus fará, que Deus tem para os arrependidos que se voltam para Ele de todo o coração. E a gente imagina que nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá uma grande transferência de riquezas tirada da mão do ímpio, colocada na mão do justo, para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Isso custa dinheiro e precisa acontecer esse evangelismo em massa até os confins da terra, para que o Senhor venha. Em 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías 64, que ratifica a ideia trazida aqui pelo profeta Joel. Ele diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, grandes coisas tem o Senhor para todos os que o amam e que o buscam com sinceridade de coração. O Senhor diz na promessa, através dessa promessa vinda por meio de Joel, que o povo dele jamais será envergonhado. Então a gente precisa buscar o
Senhor de todo o nosso coração. Não confiemos em homens, não coloquemos a nossa confiança em pessoas, mas no Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor interferirá poderosamente nas nossas vidas e fará tudo novo na vida de cada um de nós. Vivemos tempos de insegurança, instabilidade, desassossego, desesperança, inquietação. Tudo concorre para que a gente perca a fé. Não sei se vocês já perceberam isso. Todos lutam de uma maneira ou de outra para se livrar ou superar tudo isto. Contudo, a maior e mais verdadeira necessidade do homem é da presença do Cristo. Não o Cristo simplesmente da religião, o Cristo morto das procissões, mas o Cristo vivo que está no nosso meio e pode fazer maravilhas na nossa vida. Esse mesmo homem tem sido dominado por um espírito de rebelião e não sabe que tem que buscar o Senhor, não acredita nisso. A gente vê nas publicações, a gente vê na forma como as pessoas zombam do Cristo nos dias de hoje, sobretudo através da mídia. É uma coisa séria, seríssima. E quem deveria falar, quem deveria dizer isso, o faz de maneira contrária à santa palavra de Deus, tentando mercadejá-la como uma mercadoria barata, querendo que as pessoas troquem a adesão às igrejas pela bênção recebida, mas elas não têm nenhum compromisso, ou não querem nenhum compromisso com o abençoador. E aí, só um encontro restaurador, só um encontro vivo, real. E a gente pergunta, quantas pessoas na multidão que lota as igrejas nós conhecemos que verdadeiramente tiveram um encontro vivo com Cristo e que são capazes de atravessar vales, desertos, momentos extremamente difíceis sem desistir do Senhor. Essa semana a gente trouxe uma palavra falando sobre isso, que o verdadeiro testemunho do cristão é aquele que passa por todos os vales sem desistir do Senhor. Que essa é a coisa mais difícil, né? Quando as pessoas são evangelizadas de forma equivocada, as pessoas que evangelizam, ou evangelizam entre aspas, falam dessa barganha com as bênçãos, isso tem gerado toda uma geração de crentes fracos. E John Piper diz assim: os cristãos fracos não resistirão às provas dos últimos dias. E a gente está vendo aí multidões que têm abandonado o Senhor. O Senhor é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. É Ele que nos conduz em triunfo em todas as situações. Particularmente, eu não sei como se pode viver sem Jesus. Glória a Deus que o Senhor me alcançou apesar de mim, e foi lá e me catou e trouxe para o reino do Filho, para o reino dele, o seu reino de amor. E aí, eu não falo de religiosidade exterior, mas de um relacionamento, e a gente tem insistido muito com isso, com esse grupo, sobretudo o grupo de mulheres, que tem buscado o Senhor, que tem se dedicado a fazer a obra de Deus e, sobretudo, a relacionar-se intimamente com o Senhor. Porque, do contrário, nenhuma de nós aguentaria metade do que tem aguentado. São relacionamentos muitas vezes tóxicos, são situações dramáticas em casa, são enfermidades graves, situações familiares que parece que não têm solução. Se não fosse o Senhor que tem estado conosco, misericórdia de nós. As palavras proferidas há tanto tempo atrás pelo profeta Joel, elas nos soam tão atuais como se tivessem sido proferidas hoje, da realidade que nós vemos hoje. Tantos leitores de Joel daquela época, quantos de hoje, precisam de uma só coisa: mudar a rota da vida e voltar-se para Deus com sinceridade de coração por meio do Cristo. Esta palavra é para os que estão longe e para os que estão perto. E ao mesmo tempo, é uma palavra de salvação e de restauração. É uma palavra de esperança, para que as coisas
cheguem aos seus devidos lugares e que nós possamos glorificar o Senhor em todas elas. A profecia de Joel faz 3 promessas àqueles que se voltam para o Senhor. Primeira, a restituição da alegria e do ânimo. Nunca se viu tanto cristão abatido, nunca se viu tanto cristão triste, olhando sem ver nada, sem ver perspectiva nenhuma, porque perderam o foco que é o Cristo. Nós não podemos deixar de olhar para o Cristo, nós não podemos nos deixar distrair ou aprisionar pelas circunstâncias que têm nos cercado. Cada um no seu canto, como diriam os antigos, chora seu pranto. Cada situação difícil, às vezes a situação é financeira, às vezes é relacional, às vezes é uma enfermidade grave que parece que não tem cura. Quantas enfermidades têm assolado o povo de Deus? Nesses dias, a irmã estava me falando a respeito, pediu oração no nosso grupo de parceiros, por um rapaz com 39 anos que teve um AVC, que deixou uma situação que todos olharam e disseram, não tem jeito, é irreversível. Ele voltou a falar, ele voltou a reconhecer as pessoas. Glória a Deus, porque só o Senhor faz isso. Os médicos dizem assim, mas Deus é especialista em desmascarar e desmentir os médicos. A situação financeira sua parece irreversível, o Senhor vai fazer uma mudança tão grande que você vai dizer, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, só tu podes fazer isso. E eu creio de todo o meu coração, viu? Em nome do Senhor Jesus, grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. A humanidade precisa experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro ânimo. A Bíblia nos afirma que só na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Essa semana, foi ontem, eu acho que uma irmãzinha perguntou a mim como era que eu aguentava. Eu disse 2 coisas: fé e bom humor, alegria, né? Então às vezes a gente olha assim, não tem o que fazer. Você vai ter que achar graça, você vai ter que fazer piada com tudo, você vai ter que rir de tudo, porque senão você pira. Não tem no mundo quem aguente. Mas aí o profeta Joel conseguiu enxergar a soberania de Deus em meio às dificuldades. E por isso teve um ministério tão bem sucedido, e os que buscam o Senhor também precisam aprender com o Espírito Santo a desenvolver a visão espiritual, a desenvolver essa alegria, deixar de derrotismo. Levanta a sua cabeça, glorifica teu Deus. Outro dia eu vi uma frase muito interessante, deixa eu ver se eu me lembro, que dizia assim, ria muito, depois você acha o motivo. Negócio de doido, né? Mas quem disse que a fé não é uma coisa de doido? Né? Então às vezes a gente olha assim, a coisa está tão difícil que você para e vai achar graça. Porque você vai fazer o quê? Chorar não adianta, né? Aí a gente olha e vê aqui as chuvas anunciadas pelo profeta produziriam fertilidade, as eiras cheias de trigo e os lagares cheios de vinho e de óleo. E é uma imagem profética. E Joel viu isso quando nada acontecia. Estava tudo caótico. É você olhar para Minas Gerais agora, você olhar para o Espírito Santo, ver a situação caótica que está ali. Você diz, o Senhor vai fazer maravilhas nesse lugar, né? Vai secar aquelas águas, vai fazer com que as águas voltem para os seus devidos lugares, que aquelas casas sejam reconstruídas. A gente precisa olhar com os olhos da fé. Do contrário, a gente enlouquece. E aí, o texto fala também que haverá uma unção, o poder de Deus. Necessitamos dele para as batalhas diárias, para vencer as batalhas diárias. Nós precisamos de uma unção nova a cada dia. A unção de ontem não serve para hoje. O revestimento do alto que nos coloca de pé, que recebemos ontem para as batalhas de ontem, não serve para as batalhas de hoje.
O Senhor a cada dia precisa mandar as armas e as batalhas e os equipamentos espirituais que nós precisamos para a batalha daquele dia, para a jornada daquele dia. Nós precisamos do alimento espiritual para a jornada de hoje. E o Senhor trabalha no hoje, no agora. O Senhor é Deus de agora. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus e presença do Espírito Santo trazendo alegria e poder andam juntas. A segunda coisa que é dito aqui, a segunda promessa, é a restituição dos anos consumidos. Os gafanhotos mencionados por Joel eram gafanhotos literais. Essa semana eu vi uma notícia, acho que foi ontem, não sei se foi de uma das agências missionárias que mandaram um texto falando de uma destruição de gafanhotos na África. Gente do céu, o continente já é tão devastado, já é tão necessitado, e eles estão promovendo um plantio de uma floresta inteira para fazer uma muralha verde, e aí vem meio mundo de gafanhoto e faz um estrago tremendo. Clamemos ao Senhor. A gente não está aqui para julgar as ações de África, as ações do Brasil, as ações dos outros lugares. Eu vi pessoas falando a respeito de uma forma tão sem noção, falando a respeito das chuvas que estão acontecendo no Sudeste. Gente do céu, isso não é hora de julgamento, não da nossa parte. Da nossa parte é hora de oração, é hora de clamor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite aquele lugar com graça e misericórdia. Vi comentários de pessoas até dizendo que era bem feito. Como é que se diz uma coisa dessa? Como é que um cristão abre a boca para dizer uma coisa dessa? E o Senhor promete aqui, através do profeta Joel, restituição dos anos consumidos pelos gafanhotos, devorador, destruidor e cortador. A nação inteira tinha virado as costas para o Senhor, por isso experimentou na pele o peso de sua rebelião. Joel enxerga aqui que aquele exército de insetos destruidores foi enviado por Deus por causa da impenitência da nação rebelde. Como podemos entender que um Deus de amor envia juízo? Quanto mais eu medito sobre isso, mais me convenço que o mundo espiritual é regido por leis imutáveis, que ao serem quebradas desencadeiam uma série de juízos. Deus fez essas leis para nossa segurança, e quando nós as infringimos, atraímos juízos sobre nós. E a gente para pensar nessas leis, elas são como se fossem um imenso mecanismo que precisa trabalhar alinhado e lubrificado. Quando uma pequena peça dessa engrenagem sai do lugar, provoca prejuízo e dor. Foi assim com Israel, nação, é assim conosco, o Israel espiritual de Deus. Não se iludam, porque o juízo começa pela casa de Deus. A gente não tem que estar julgando quem está lá fora, quem não conhece a Deus, quem não é cristão. O juízo vai começar pela casa de Deus. Quanta desatenção com a obra de Deus, quanta falta de compromisso com as coisas do Senhor. Muitas vezes, ontem tinham quantas pessoas no culto? Tinham umas 6 pessoas. Muitas vezes você está em casa, você está vendo TV, você não está fazendo nada. Vamos orar, não é possível que nem uma hora, como Jesus reclamou lá atrás, nem uma hora a gente pode cultuar o Senhor em unidade, em comunidade. É sério demais isso. E o juízo está vindo. E vai começar pela casa do Senhor. O Senhor, em sua infinita misericórdia, promete trazer restituição para os anos consumidos. O tempo perdido será restaurado. Quando nos rendemos a Cristo, Ele muda a nossa sorte. Restitui o que fora perdido.
Quando isto acontece, as peças da engrenagem, arrependimento e obediência, voltam aos seus devidos lugares. O Senhor promete devolver tudo que fora consumido pelos gafanhotos. Em Isaías 48:18, o Senhor diz no lamento: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Percebemos aqui um lamento de Deus pela rebeldia do povo, pela falta de compromisso do povo. Deus quer fazer, mas a engrenagem espiritual está enferrujada, faltando lubrificação, falta óleo do Espírito nessa engrenagem. Que este óleo do céu desça sobre nós o mais depressa possível. E aí vem a terceira promessa: restituição da abundância e da provisão. Essa restituição virá através de oportunidades, de portas de trabalho que se abrirão para o povo de Deus, de uma grande transferência de riquezas tirada das mãos do ímpio e colocada nas mãos dos justos, como Deus fez no passado, fará agora. Como Ele fará isso? Sinceramente não sei. Mas assim como Ele fez no passado, com Abraão, com Moisés, com José no Egito, fará com o seu povo nesses dias. O povo de Deus confia nele, teme o seu poderoso nome, receberá provisão nunca imaginada. O Senhor diz ainda que essa provisão virá para testemunho de que há Deus em nosso meio. O Senhor será louvado por isso e nunca mais seremos envergonhados. Contudo, essa provisão tem um propósito, como tudo que o Senhor manda para o seu povo: levar a palavra dele aos confins da terra. Esse é um propósito que precisa ser cumprido em nosso tempo. Para quem é endereçada esta palavra? Para o Israel arrependido dos dias de Joel, em primeiro lugar. Para o Israel arrependido dos nossos dias. Portanto, se você tem deliberadamente se rebelado contra Deus, é tempo de arrepender-se e voltar-se para Ele. O Senhor diz em Joel 2:12: convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.